Hoje nós estamos aqui, continuando a nossa série de entrevista com as alunas da pós-graduação de comportamento alimentar e coaching nutricional. Hoje eu tenho a honra de receber a Amanda, que é uma querida, está com a gente também nesse curso. E a Amanda hoje veio falar de um assunto que é super interessante, onde ela vai abordar o que a gente pode fazer para não desistir no meio do processo de emagrecimento, né? Eu acho que esse tema é muito interessante, Amanda, porque ou as pessoas acabam buscando uma estratégia muito radical porque elas querem ver um resultado muito rápido, só que elas não conseguem sustentar, ou quando elas optam por uma estratégia de uma mudança de estilo de vida, incorporação de novos hábitos, elas também abandonam porque elas não enxergam o resultado na balança na velocidade que elas gostariam. Embora a gente tenha outros ganhos, elas muitas vezes se frustram porque falam, está demorando muito. Então, é difícil nas duas alternativas que as pessoas sustentem esse comportamento por mais tempo, né? O que você tem aqui para dividir, falar um pouquinho aqui para a gente, dividindo a sua experiência? Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui, contribuindo aqui com outros colegas e com outros profissionais. Eu que agradeço, Lu. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui dividindo esse momento com a Lu. Ela é uma querida também. E exatamente, eu quis trazer, né, esse tema porque é muito comum em consultório, né, as pessoas elas entrarem e elas estarem em busca de emagrecimento rápido, né, de perda de peso muito rápido, fica muito preocupada com a balança e, e não tem em mente, né, do processo, porque é um caminho que você tem a percorrer, né? Então, assim, eu quis trazer esse tema porque é muito importante a pessoa ter em mente o processo de emagrecimento. Ele é um processo, né? E eu vou citar aqui quatro itens, né? 4 coisas que é bem interessante e importante de dizer. Que a primeira é você ter em mente que é o caminho, né? Que é um caminho que você tem que percorrer. Uhum. E a segunda é você ter em mente que falhas vão acontecer, né? Durante esse processo. E quando você coloca na sua mente, né, quando você entende que você está predisposto a falhar, quando acontecer, você vai conseguir entender e conseguir retomar com mais facilidade. Porque quando a pessoa ela não tem esse entendimento, né, que falhas podem acontecer nesse processo, nesse caminho todo, quando ela falha, ela se desmotiva. E eu Nossa, acho... eu falhei. Você tem razão. E uma das coisas interessantes é que nada na vida a gente faz com perfeição. Perfeição não existe, né? Então, vão acontecer escorregadas, sim. E se a pessoa conseguir, como você falou, ela entender que nessas recaídas ela tem uma enorme oportunidade de aprendizado, ela vai conseguir tirar isso como uma coisa positiva. Peraí, acho que são duas coisas interessantes nisso que você está falando da recaída. Uma, a pessoa entender que faz parte do processo, e aí ela se punir e se sentir menos frustrada, do tipo, eu já sabia isso ia acontecer, legal. E a outra, que é muito interessante, que eu vejo muito no consultório, Amanda, você deve sentir também, as pessoas não conseguem analisar as recaídas em relação a como elas eram antigamente. Elas só conseguem ficar olhando que elas não foram perfeitas. Mas elas não olham, porque quando elas olham, você pergunta como é que era antes, a pessoa, nossa, muito pior. Eu teria bebido muito mais, eu teria comido muito mais, mas na hora ela não consegue fazer esse paralelo. Você percebe isso também? Sim, eu percebo. E tem também essa questão, né, que quando a pessoa está nesse processo, ela não consegue enxergar as coisas positivas que ela faz durante o processo, né? Quando acontece alguma falha, algum erro, ela só consegue enxergar o erro. E isso acaba desmotivando, né? Uhum. Então, um dos itens também que é importante citar, desculpa, é que você tem que comemorar as suas conquistas, né? Uhum. As conquistas que você consegue no dia a dia. E isso que você está Desculpa, falando Lu. é super. Não, imagina, não tem problema nenhum. Isso que você está falando é super interessante, porque a nossa mente humana é treinada a olhar as coisas ruins, né? Então, às vezes, quem de nós nunca fez isso? Você tem um dia cheio de coisa boa, acontece uma coisa ruim, você vai dormir pensando naquela coisa ruim. A mente esquece todas as coisas boas. Então, esse é o jeito da mente humana, né? A gente evoluiu assim. Então, eu acho que o desafio é treinar a mente para que ela consiga rastrear e valorizar mais as coisas boas. E é tão legal isso que você está falando, Amanda, porque isso serve para a vida, não é só para dieta. Exatamente. É Serve muito para vida. legal. Esse item que você Quando a falou é gente, super legal. sim,
quando a gente consegue, né, ter esse entendimento que assim, tá tudo bem falhar, vai acontecer, e tentar enxergar sempre o lado positivo, né, o aprendizado, que é igual você falou. E tem uma outra questão também super importante, que é a questão das metas, Uhum. porque quando a gente fala em metas, né, geralmente as pessoas elas pensam que tem que mudar drasticamente, né, e é importante também você criar mini metas, né? Começar com um passinho de cada vez, um degrau de cada vez, né? Por exemplo, uma pessoa que ela não bebe água ou bebe 2 copos de água por dia. Qual que é a meta que ela tem que colocar para ela? Vou beber 3, vou beber 4, né? Durante uma semana. Não vou beber 2 litros, 3 litros, porque a probabilidade de você não conseguir se frustrar é maior do que quando você começa aos pouquinhos, né, Lu? Sem dúvida, isso que você falou é importante. Não é chegar, não é fazer o ideal, é fazer o possível, né? E o paciente sempre pergunta pra gente, mas qual que é o ideal de água? Qual que é o ideal de fruta? Qual que é o ideal de atividade física? E a minha resposta é sempre a mesma, e acredito que a sua também. Qual é o possível? Porque o ideal não funciona. E começar pelo possível, a pessoa fala assim, mas é muito comum a pessoa falar assim, mas se eu não tenho uma... E aí, isso muitas vezes barra a pessoa, né? Isso acontece muito, a pessoa fala assim, eu não tinha uma hora para fazer exercício, nem fui, porque eu tinha só 20 minutos. Vai! Você fica com a cabeça no ideal, o ideal é eu correr uma hora, o dia que você tem 20, você não vai. E é a maior besteira. Porque esses 20 minutos, se você vai num dia, vai no outro, ele te soma uma quantidade importante, né? Então, eu acho que é interessante exatamente isso que você Sim, falou. Quando a gente sai do mundo ideal e passa para o mundo real, não importa o tamanho do passo, o que importa é que ele vá na direção certa. Isso é fundamental. sim. E respeitar também a rotina, né? Porque às vezes você não consegue chegar nessa perfeição que você acha que vai conseguir. E você respeitando a sua rotina, respeitando, né, ali o seu dia a dia, isso também vai te motivar, né? E Isso. um outro item muito interessante, muito importante também, é você encontrar pessoas, né? Você tá do lado de pessoas, ter pessoas ao seu lado que te motivam, né? Que te motivam a ser melhor, né? Que te apoiam também nas suas falhas, né? Tanto pessoas ao seu redor, círculo de amigos, familiares, né? Namorado, marido, esposa, enfim, quanto o profissional que você escolhe para estar do seu lado também. É Uhum. muito importante, né? Uhum. E é engraçado porque você começa a perceber que às vezes as pessoas vão mudando um pouco o ciclo de amizade, o ciclo de convívio na hora que ela começa a mudar o estilo de vida, né? Porque a pessoa começa assim, poxa, ela começa a gostar de correr, por exemplo, ela começa a fazer amigos no grupo de corrida. Os amigos do grupo de corrida não saem para balada na sexta-feira, sábado é dia de treino longo, eles têm outros hábitos, então não adianta a gente negar, e é isso que você está falando, acho que a gente passa por duas coisas importantes, uma as pessoas e também os lugares, porque a gente sabe quais são os lugares que a gente come bem, a gente sabe quais são os lugares que a gente exagera, a gente sabe quais são, né, os lugares que a gente é um risco. Então, monitorar essas situações e essas pessoas, e não é para não conviver, mas é para você se preparar e ter mais consciência, né? Porque a gente só muda aquilo que a gente enxerga, né, Amanda? Exatamente. E na questão das pessoas que estão do seu lado também, ter esse entendimento que tem que respeitar, né? Assim, chega uma hora que você tem as suas escolhas também. E tá tudo bem, igual você falou, né? Não parar de frequentar os lugares ou não parar de frequentar com as pessoas, mas assim, ter em mente, e as pessoas também têm em mente que tem que respeitar, né? A sua escolha, tem que respeitar o seu processo. Né? Então, essa questão de ter pessoas ao seu lado que te apoiam é justamente também nesse sentido, né? E agora você entrou num ponto muito importante, porque isso muitas vezes também vai da pessoa saber dizer não. Porque isso também é um exercício, de novo, como a gente já falou numa outra área, é um exercício para a vida. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas é que meu marido quer que eu beba com ele à noite. Desculpa, quem está bebendo é você. Né? Então, é ter uma conversa sincera e as pessoas aprenderem a respeitar as outras nas suas escolhas.
Hoje eu quero beber, hoje eu não quero beber. Agora, eu ficar justificando as minhas atitudes sempre por conta dos outros, né? Eu vou ficando meio vítima e meio refém da vida. Porque o outro não quer, ou porque o outro cozinha, ou porque o outro fica mal-humorado, ou porque o outro fica triste se eu não bebo. E as pessoas têm que saber comunicar melhor e têm que saber falar não para que elas se coloquem em primeiro lugar. Né? Eu acho que eu sempre uso esse exemplo das máscaras de oxigênio do avião, né? Em caso de despressurização da cabine, coloque primeiro a sua, depois auxilie pessoas ao seu lado. Se você vai abrindo mão de você, se você vai cedendo o tempo inteiro, se você não sabe falar não, além de você não ficar bem para ajudar as pessoas à sua volta, porque você não vai estar na sua melhor versão, e vai estar frustrado por não estar buscando isso, você vai colocando uma culpa na conta do outro e uma hora, num motivo besta, você pega essa fatura e joga em cima da mesa e fala, ó, tudo isso aqui é culpa sua, eu não emagreço porque é culpa sua, eu bebo porque é culpa sua, eu não faço o que eu quero porque é culpa sua. Não, não, não. Você está fazendo as suas escolhas, assuma as suas responsabilidades. E isso, de novo, é para a vida. Então, eu acho que todo essa mudança de estilo de vida, ela passa por todas essas questões. Não é seguir uma dieta e achar que isso vai te levar num resultado final, né? Eu acho que tem toda uma série de outras questões aí envolvidas que são importantes para que essa mudança seja definitiva e para que a gente consiga entender esses percalços no meio desse processo, como você falou, né? Exatamente. Porque tudo começa na gente, né? Não tem como a gente passar responsabilidade para o outro. Tudo começa em nós, né? Então, é exatamente isso que você falou. É começar na gente, né? A gente assumir nossas responsabilidades para não ter essa responsabilidade nas costas de outra pessoa. É isso mesmo. Que essa conta uma hora vai chegar. Muito legal. Adorei o tema que você escolheu, as dicas, as sugestões. Obrigada por ter vindo aqui compartilhar. Espero que a gente consiga contribuir com outros profissionais. A gente se vê na aula sábado e logo, logo a gente se vê pessoalmente para dar aquele abraço e matar a saudade. Não vejo a hora. Lu, eu que agradeço, viu? Foi um prazer, eu amei também. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.